Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Hoje nos estúdios do Canal da Família recebemos o teólogo, o tradutor, trabalhou aqui na Rede Vida de televisão, Serginho Vale. Professor Serginho Vale, estamos aí vivenciando na segunda-feira os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Ele foi eleito há 10 anos. É fácil dentro da que nós vivemos também a campanha da Fraternidade sobre Fome, é fácil compreender o pontificado ou não do Papa Francisco com relação ao tema sobre a fome? Um abraço. Muito obrigado. Eu quero aproveitar para agradecer também a recepção aqui na Rede Vida. 25 anos eu trabalhei na Rede Vida, comecei antes que existissem até mesmo os estúdios aqui da Rede Vida. E para mim é uma honra e uma gratidão, principalmente mais gratidão de dizer eu agradeço muito porque eu trabalhei, eu fiz parte desse projeto tão bonito. E é claro que eu me sinto honrado também. 10 anos do pontificado de Francisco, nós dois que transmitimos. Quando saiu a eleição, dia 13 quando de saiu março. 13 de março, há 10 anos atrás. Quando apareceu a fumaça branca e apareceu lá o nome do Papa, que o Carmelengo anunciou, né? Bergoglio, lá fomos olhar quem era o Bergoglio. E você ficou encarregado de procurar na internet quem era o Bergoglio. Aí você disse para mim, Serginho, é arcebispo da Argentina. Eu falei, da Argentina? Né? Porque a gente não acreditava, né? E daqui a pouquinho foi confirmado que, de fato, Bergoglio, o cardeal Bergoglio, era da Argentina, primeiro Papa latino-americano. Agora, Paulo, você me pergunta sobre o pontificado de Papa Francisco. É um pontificado, eu assim considero um pontificado bem diferente e um pontificado que é bastante... Há uma certa dificuldade de compreendê-lo, sim. Eu aqui na Rede Vida, pela função de tradutor, eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto uma boa parte do pontificado de João Paulo II. Depois, no meu tempo de estudos em Roma, né, eu ajudava muito nas celebrações de liturgia lá em Roma, e isso tudo favorecia de ver que o Papa João Paulo II ele tinha uma proposta bastante pastoral do pontificado dele. Então, era um pontificado assim de chegar junto, de se apresentar diante do povo, das viagens, tudo isso era muito importante, né? Bento XVI, eu traduzi Bento XVI do primeiro dia até o último dia. Então, Bento XVI, eu tive a oportunidade de acompanhar muito o pensamento dele nas homilias, nas conferências, nos discursos que ele fazia nas missões oficiais de tradução. E, além disso, Bento XVI, eu li muito Bento XVI, né? Como tempo de estudante de teologia, eu lia muito Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, né? Agora, Papa Francisco, ele traz uma certa dificuldade, porque Bento XVI era teólogo, João Paulo II era mais, assim, pastoralista, e agora o Bento XVI, ele é mais em nível social. O Francisco. O Francisco, obrigado. Por que é difícil? Porque para você compreender a linha do Papa Francisco, você precisa conhecer Doutrina Social da Igreja, DSI, Doutrina Social da Igreja. E a maior parte dos cristãos, dos católicos, não tem um conhecimento da doutrina social da Igreja. Quem conhece doutrina social da Igreja vai perceber que Papa Francisco ele está em comunhão com o modo como a Igreja pensa a caridade, como a Igreja pensa a fraternidade. E aí você vai buscar lá nos primórdios da Igreja, século I, século II, você vai pegar um Santo Irineu, vai pegar Tertuliano, você vai se encontrar com Agostinho, né? Você busca lá Irineu de Lyon, por exemplo, todos esses padres da Igreja, todos eles diziam, né? É muito mais importante você celebrar com o pobre, celebrar a vida com o pobre, do que você ficar fazendo muitos ritos. E Papa Francisco ele tem uma tendência muito forte a esse aspecto, né? Esse aspecto de ir ao encontro do pobre. Não existe vida cristã sem fraternidade. Não existe vida cristã sem fraternidade. Quem se limita a fazer a vida cristã unicamente em cima de celebrações e das orações, está faltando um pedaço. E esse pedaço se chama caridade, se chama fraternidade.
E Francisco, ele não se limita somente à caridade e fraternidade. Ele vai um pouco além. Ele tem uma espiritualidade naquilo que ele apresenta. Por isso, eu considero que às vezes é um pouco difícil algumas pessoas fazerem uma análise de Papa Francisco pela carência do conhecimento da doutrina social da Igreja. Como ele faz nesse pontificado essa relação? A fome e a situação psicológica humana. Então, outro dia eu escutei esse pessoal, tem várias pessoas que ficam colocando aí nas redes sociais que a campanha da fraternidade não cabe na quaresma. A campanha da fraternidade não é cristã. Para mim é complicado compreender isso, né? Eu volto a repetir que se não existe fraternidade, não existe vida cristã. A vida cristã tem 2 pilares, o louvor a Deus e a caridade. São João, na primeira carta, ele é muito claro, se você não ama o teu irmão a quem vês, você não pode amar a Deus. Isso é muito claro. A fome, ela se encontra na Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Se você começar a perceber, por exemplo, Êxodo 12, quando o povo sai do Egito e o povo entra no deserto, o que Deus faz? Deus alimenta o povo porque o povo está com fome. O que acontece quando os egípcios começam a passar fome, né? Os egípcios começam a passar fome, lá em Êxodo, eles chegam e dizem assim, olha, nós não temos mais alimento, então coloquem-nos para trabalhar para vocês. Eles se tornam escravos porque não têm alimento. Eles vendem a vida porque não têm alimento. Então, do ponto de vista psicológico, eu sou psicólogo clínico, né? A pessoa que passa fome é uma pessoa que começa a entrar em degradação. Ela não tem mais a dignidade, ela perde não somente a força física, mas perde também a força psicológica, a ponto de, como nós lemos na Sagrada Escritura, né, capaz de entregar a própria vida para conseguir comer. A fome ela é totalmente insana nesse sentido. A pessoa começa a perder, inclusive, o controle da própria vida por causa de fome, né? E depois tem outra coisa que eu gostaria de citar, né? No Novo Testamento, a fome aparece a todo momento, né? Jesus, ele está cansado, ele vê uma multidão com fome, ele vai dizer como é que nós vamos alimentar essa gente. A solução que os apóstolos encontraram foi uma solução financeira. Não temos dinheiro para comprar para todas essas pessoas. O que nós vamos fazer? Não, vocês vão dar de comer isso, né? Cada vez que existe fome, Atos número 2, Atos capítulo 2, fome na comunidade, o que nós vamos fazer? Vamos instituir uma diaconia e essa diaconia vai dar de comer a quem tem fome. Então, assim, a fome dentro da Bíblia, ela é uma preocupação de Deus. Se é uma preocupação de Deus, ela é uma preocupação da igreja. E se é preocupação de Deus e preocupação da igreja, a fome cabe sim dentro do tema religioso. Então é muito ridículo alguém dizer que campanha da fraternidade não cabe no tempo da quaresma. Não existe quaresma sem fraternidade. Porque senão se faz essas penitências do tipo, eu vou ficar uma quaresma sem tomar cerveja e depois toma todas quando acaba a quaresma. Para que serve isso? A quaresma é um exercício de nos aproximar da fraternidade. Quando alguém faz jejum, por exemplo, na quaresma, não é para ele fazer esse jejum intermitente que as nutricionistas e os nutricionistas falam. Isso também faz bem para a saúde, psicologicamente é ótimo. Quando se faz jejum na quaresma, aquele dinheiro que eu não comprei aquela carne, ela vai para o pobre. Quando se faz jejum na quaresma, aquele dinheiro que eu não comprei o alimento, ele vai para o pobre. E tem uma passagem, Paulo, que é muito bonita a respeito disso, que a passagem é de Santo Irineu, se não me falha a memória, ou São Cirilo. E ele diz o seguinte: a tua vida cristã é como o pão. Se você guardar esse pão dentro do teu armário, lá do teu guarda-comida, se você guardar na tua despensa, e você não distribuir esse pão que você não comeu, ele fica como o teu coração. Como é que fica o pão que fica guardado?
Embolora. Embolora, fica endurecido. Assim se torna a vida do cristão que não reparte o pão. E ele vai mais além, ele diz assim, aquela roupa que tu não usas, não é tua, é de quem está com frio. Aquele pão que você não come não é teu, é de quem está com fome. Aquele agasalho que você não está usando é de quem passa frio. Aí nós vamos lá para Mateus 25. Então, a campanha da fraternidade, ela entra dentro da quaresma, ela se encaixa bem como uma luva, né? A liturgia da quaresma precisa levar os celebrantes a entender que quando eu celebro a Eucaristia, eu celebro naquela mesa. Mas tem outra mesa lá fora que eu preciso também repartir o pão. E nesse ano, é o tema, né, que a campanha da fraternidade coloca, dá-lhes vós mesmos de comer. Serginho, o senhor disse dessa questão da polêmica, que tem gente que fala que não deveria ter esse tema da campanha da fome, na quaresma. Mas isso não é um reflexo de que forma esse mundo polarizado que a gente vive, de que forma atinge isso? De que forma acaba proporcionando essas visões? Então, eu vejo que é uma falta de, primeiro que é uma falta de conhecimento, né? Existe assim com todo o respeito, mas existe uma certa ignorância nisso, né? Quando você começa a estudar doutrina social da igreja, quando você começa a estudar a Sagrada Escritura a partir daquilo que o povo faz daquilo que Deus faz para o povo, automaticamente você vai entender que há necessidade de alimentar o povo. Depois tem uma outra coisa, é a questão da raiva que se coloca contra aqueles temas que eu não concordo. Se você tiver oportunidade, tem um livro que ele é de um italiano, Giuliano da Empoli. Esse livro se chama Ingegneri del Caos, Os Engenheiros do Caos. E ali ele explica que hoje nas redes sociais vai fazer sucesso aqueles que criam raiva, aqueles que colocam um discurso de ódio. Então é muito simples chegar e dizer a igreja está desvinculando-se do evangelho porque faz a campanha da fraternidade. Aquele padre acabou com a campanha da fraternidade. Isso é discurso de raiva. Isso não é discurso de sinodalidade. Isso não é discurso de comunhão. Isso não é discurso de fraternidade. A fonte disso aí não é Deus, me desculpe. Está entendendo? Então, assim, se você conhece a liturgia da Eucaristia, se você conhece a liturgia do ano litúrgico, automaticamente você vai entender que toda a pedagogia do ano litúrgico vai te levar para a fraternidade. E de que forma popularizar essa conscientização sobre a fome na liturgia? Aqui, por exemplo, esse ano eu preparo as propostas litúrgicas no SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, né? Eu peço permissão para dizer, inclusive, o endereço, www.liturgia.pro.br. E eu coloco nos 5 domingos da quaresma, por exemplo, as preparações da liturgia que eu fiz, nos 5 domingos da quaresma, fala exatamente disso. Primeiro domingo, tentação de Jesus. Jesus não transforma as pedras em pão. Ele não quer uma igreja milagreira, quer uma igreja que partilha o pão. Transfiguração no segundo domingo. Jesus, ele não fica lá em cima do monte. Vamos descer para a planície para nos encontrar onde falta pão. Terceiro domingo da quaresma, samaritana. Dá-me de beber, dá-me pão. Mateus 25, que se deres pão para o mais fraco, a quem tem fome, é para mim que você dá. Depois, o cego. Se você pega o evangelho do cego, você vai ver que eles tratam do cego, sobre a cura do cego, digamos que são 2 ou 3 versículos, e o resto São João vai descrever a cura do cego, explicando a briga que deu porque Jesus fez o bem. Então existe hoje, a igreja faz o bem promovendo a campanha da fraternidade para distribuir pão, e se cria um monte de briga em cima disso. São os cegos que não veem os famintos. E depois na cura, no ressuscitamento de Lázaro, que é o último domingo da quaresma, Marta e Maria chegam para Jesus e dizem, o teu amigo está doente e morreu. É isso que hoje a igreja está ouvindo. Os nossos irmãos estão doentes e estão morrendo de fome. O que nós vamos fazer com eles? E aí vem a palavra de Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer.
Então, cabe dentro das celebrações da Quaresma essa proposta de ajudar o povo a compreender que ser fraterno, dando de comer a quem tem fome, é um modo de celebrar a liturgia. A liturgia que nós celebramos lá dentro da igreja, ela vai ser celebrada lá fora. E de que forma isso pode ser estimulado nas paróquias, nas pastorais litúrgicas? Esse tipo de situação, eu penso que isso precisa ser formado a partir da pastoral litúrgica paroquial, né? Então, eu estou lançando um curso, que é um curso totalmente virtual. Ele se encontra numa plataforma chamada QFI, e esse curso se chama PLP, Pastoral Litúrgica Paroquial. Nesse curso, eu faço uma proposta que, aliás, não é minha, é uma proposta que começa lá em 1963, quando saiu a Sacrosanto Concilium, fazendo com que a liturgia seja, de fato, a fonte de todas as atividades da igreja. Então, se você abrir lá Sacrosanto Concilium, que é o documento, é a Constituição do Vaticano II sobre a liturgia, que foi o primeiro documento da igreja. Sacrosanto Concílio número 1, a liturgia existe para ajudar a vida cristã. Sacrosanto Concílio número 2, os dois primeiros números, a liturgia é a fonte da vida cristã. Sacrosanto Concílio número 10, a liturgia é a fonte e o cume de todas as atividades da vida cristã. Sacrosanto Concílio número 14, na liturgia se pode aurir, tirar a vida cristã e a vida espiritual. Quer dizer, quando se faz a reforma litúrgica, não faz para mudar do latim para o português. Não faz simplesmente para mudar a posição do padre, que celebrava de costas para o povo, ou então de frente para o altar, como queiram, para dizer que ele está celebrando de frente. A liturgia, principalmente a missa, ela tem uma finalidade pedagógica, de formar a vida cristã de quem celebra. Então, Paulo, quando Paulo VI promulga, São Paulo VI promulga a liturgia, ele promulga Sacrosanto Concílio, ele promulga com uma frase: a liturgia é a primeira escola da vida cristã. Como é que nós vamos fazer isso? Eu preparei esse curso da PLP, que aliás eu dei há quase 20 anos atrás, esse curso, e eu coloco que uma pastoral litúrgica ela precisa ter uma base eclesial. Como é que eu penso a igreja? Primeira coisa. Então no meu curso eu proponho 4 modelos de igreja do Evangelho de São João. Só que São João não fala de igreja, mas existem modelos. Então o modelo de Jesus, bom pastor, modelo da igreja videira do pai agricultor, modelo da igreja discipulado e modelo da igreja barca de Pedro. Cada um desses modelos demonstra como é que eu faço liturgia. Na igreja Bom Pastor eu faço uma liturgia que conduz o povo ao encontro de Jesus Cristo. Na igreja videira eu faço uma liturgia que os celebrantes vão produzir frutos. Na igreja discipulado a liturgia vai criar discípulos. Na igreja Barca de Pedro é Jesus que espera o seu povo, os seus discípulos na praia para dar de comer a eles. Depois, num segundo módulo, eu trabalho a o que é pastoral, né? A metodologia pastoral, o trabalho pastoral, como organizar a pastoral, o que é uma paróquia. E aí vem o terceiro bloco, o terceiro módulo, que para mim é o mais importante, a liturgia da pastoral. A liturgia da pastoral significa que, a pastoral da liturgia, melhor dizendo, significa que a liturgia ela é evangelizadora. Papa Francisco, quando escreve agora Desiderio Desideravi, se não me falha a memória, número 37 ou 35, ele diz o seguinte, que se uma celebração litúrgica não é evangelizadora, ela está faltando alguma coisa. Então, as nossas celebrações, elas são chamadas a ser evangelizadoras. No módulo 3, eu trabalho no meu curso o tema mais denso, que é a pastoral da liturgia. Então, você veja uma coisa só, Paulo. Tem comunidades, tem paróquias que celebram todo final de semana 4, 5, 6 missas. E não muda nada na paróquia.
Tem comunidades que celebram missa o ano inteiro e você não muda nada. Outro dia eu estava nas férias, participando de uma missa, e no final da missa o padre perguntou, se tem gente que faz leituras, eu gostaria que viesse fazer leitura aqui na frente. Celebra-se tanta missa e não se muda nada, por quê? A liturgia é fonte. E quando a liturgia se diga que a liturgia é fonte, eu começo a entender várias coisas. Primeiro, a liturgia é fonte de atividades pastorais. A liturgia é fonte de lideranças. A liturgia é fonte de uma vida de espiritualidade. A liturgia é fonte de novos movimentos dentro da igreja. Quando nós celebramos bem a celebração litúrgica, automaticamente ela deve produzir frutos. Então, toda celebração, quando é bem feita, ela vai começar a produzir frutos, ela vai começar a trazer pastorais novas, ela vai a trazer lideranças novas. Então, a fonte da liturgia é um modo de tornar a igreja cada vez mais missionária e é um modo de tornar a igreja cada vez mais, como é que eu vou dizer para ti? De criar comunidades eclesiais que sejam realmente missionárias e ativas dentro da igreja. Aquela ideia de comunidade de comunidades, não? Isso eu trabalho no bloco, no módulo 2, quando eu uso o estudo da CNBB número 104. A paróquia é uma comunidade de comunidades. A liturgia favorece o crescimento disso. A liturgia vai fazer com que isso se torne cada vez mais comunidade, né? Depois tem, então assim, quando eu olho esse tipo de atividade da liturgia que vai fomentar a vida da paróquia, eu estou entendendo que pastoral litúrgica não é uma lista de leitores, de ministros da Eucaristia, de músicos pendurada na sacristia. Pastoral litúrgica é organizada a partir do ano litúrgico, a partir da mistagogia, a partir de pedagogia, de preparações de celebrações, que não ficam preparando uma única celebração, mas preparam várias celebrações juntas. Então, por exemplo, se prepara todas as celebrações da Quaresma de uma única vez, todas as celebrações do tempo pascal de uma única vez, porque uma celebração tem a ver com a outra. Na liturgia nós chamamos isso de processo mistagógico. Mas para estimular isso, tem que se vir da base ou vem de cima? A igreja, de Medellín até Aparecida, por exemplo, para ficar na América Latina, CNBB, tudo isso sempre vai dizendo, vocês formem pastorais litúrgicas, pastorais de celebração, melhor dizendo, liturgia da pastoral, para que possa produzir frutos. Isso existe na igreja. O problema é que a maior parte das comunidades não organiza a pastoral litúrgica. Então, quem quer fazer leitura? Lá vem uns 10 para fazer leitura. Quem quer tocar? Lá vem um monte de gente que vai tocar na missa. Quem quer ajudar a distribuir comunhão? Não, isso não é pastoral. Mas como formar? Então, isso eu falo no módulo 4. Né? Módulo 4 é a organização da pastoral. Então, eu faço de que modo? Três equipes. Primeira equipe é a equipe litúrgica. E essa equipe litúrgica, para mim, é formada por 10 a 15 pessoas. Ela coordena toda a pastoral litúrgica, a equipe litúrgica. Essa equipe litúrgica coordena e tem um coordenador, não é o padre. O padre ele vai fazer uma espécie de supervisão nisso. Então, a equipe litúrgica. Equipes de celebrações. Equipe de celebração, ela consta do Ministério do Leitorato, Ministério da Música, Ministério do Salmista, Ministério da Ornamentação. E isso não só para a missa. Isso também, por exemplo, para os casamentos, para os batizados, para as celebrações comunitárias de penitência, para as exéquias, para as celebrações de bênção, essas equipes de celebrações. Entende? E outra terceira equipe que eu coloco é a equipe do Ministério da Música. O Ministério da Música pertence à equipe de celebração. Mas ela faz um trabalho à parte. Por quê? Porque nesse trabalho à parte ela consegue, né, ela precisa ensaiar cantos, procurar cantos, então precisa um trabalho mais assim específico à parte, né? Então o que não pode acontecer, Paulo,
é que, por exemplo, o padre prepara uma homilia com um tema. Os músicos escolhem as músicas aleatoriamente. O pessoal que prepara a ornamentação enfeita a igreja, mas não tem uma ornamentação que vai ajudar na pastoral, na celebração em si. Então coloca lá umas flores, um livro, coisa assim, né? A ornamentação, ela é parte do espaço simbólico. Está entendendo? Então, quando você tem isso organizado, aí isso começa a produzir frutos. Quem quiser participar, como fazer? Isso. Você pode acessar o nosso site, é www.liturgia.pro.br. Ali você vai encontrar na nossa página um link que vai direcionar você para comprar o curso e para você fazer esse curso. E o modo de fazer esse curso é muito simples. Você vai ter um link, você vai acessar o curso, vai encontrar a apostila para acompanhar o curso, e você pode fazer esse curso também na comunidade, 10, 15 pessoas. Basta um cabo de HDMI, né? Ligar no computador e no monitor da televisão, e ali você participa do curso. O curso é longo, tem quase 25 horas, aula, e depois no meio desse curso tem muitas atividades para colocar a paróquia, a atividade litúrgica da paróquia em confronto com aquilo que está sendo proposto pelo curso. Obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Muito obrigado, Paulo. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.